Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela Gonçalves, uma professora negra de cabelos cacheados, uso óculos e hoje eu estou com um vestido estampado laranja. O tema da aula de hoje, vocês já estão vendo, ameaças à biodiversidade. E para a gente começar esse papo, o que vem ser ameaça? Ameaça é algo, uma situação que você corre um determinado risco. Risco esse que nós estaremos falando na aula de hoje é a biodiversidade. A biodiversidade existente na Terra consiste em vários milhões de espécies biológicas distintas, o produto de quase 4 bilhões de anos de evolução. Então aí tem uma imagem que representa um pouquinho dessa biodiversidade, ou seja, a variedade de vida que existe no nosso planeta. E aí eu te pergunto, pessoal, vamos pensar quais são as ameaças a essa biodiversidade? Quais serão, na verdade, as ameaças que geram um risco de extinção a essa biodiversidade? Para a gente começar essa conversa, a gente precisa saber, antes de mais nada, quantas espécies estamos perdendo. A gente tem aí uma estimativa, feita pelos especialistas, que há uma perda de espécie acelerada. Ou seja, nós temos extinções naturais, mas o que a gente está vendo é uma perda de espécies acelerada. E atualmente, essa taxa ela está entre 0,01% e 0,1% de todas as espécies existentes no planeta. Agora, se a gente considera o número de espécies existentes no planeta, 1,7 milhão de espécies, significa o quê? Que todo ano ocorrem pelo menos entre 200 e 2.000 extinções. Eu trago para vocês uma estratégia, que o governo brasileiro, ele realiza que, na verdade, é o quê? O livro vermelho. Esse livro vermelho, na verdade, é uma lista de espécies ameaçadas de extinção, feita por especialistas. Então, nós temos um livro só dedicado aos animais invertebrados e só dedicado aos animais vertebrados. Isso aí eu trago um exemplo apenas para os animais. Existem outros exemplos aí pensando nos outros grupos de seres vivos. Mas a gente precisa estar ligado, e preocupado, o quê? Em duas coisas. A primeira é que a gente está perdendo espécies de forma acelerada. Então, as taxas de extinções, elas estão o quê? Muito altas, muito aceleradas, e a gente vai entender o porquê dessa aceleração. E a segunda questão é o quê? Essa aceleração significa quase 2.000 espécies por ano. E se vocês pensarem o seguinte, nós temos uma estimativa de entre 10 e 50 milhões de espécies, só que nós só conhecemos quase 2 milhões. Então, essas extinções, a gente quer dizer que o quê? Que existem espécies que nem foram descritas, ou seja, as espécies que nem foram descobertas, que infelizmente estão sendo extintas. E aí eu pergunto para vocês, quais são as causas? Quais são, mais uma vez, as ameaças a essa biodiversidade? Olhem para o slide. Agora eu trago para vocês pensarem um pouquinho de forma crítica. Os cientistas sabem o quê? Que toda a história geológica do planeta aconteceram o quê? Grandes extinções, Como inclusive a que exterminou os dinossauros. Acredita-se que atualmente nós estamos vivendo a sexta extinção. Só que qual é o problema maior, pessoal? A diferença é que o quê? Ao contrário dos outros 5 episódios de extinção em massa da história do planeta, dessa vez, infelizmente, parece que uma única espécie, que é a espécie humana, ou seja, nós, é quase que inteiramente responsável por essa crise. E isso quer dizer o quê, pessoal? Que nós estamos interferindo a tal ponto, no ambiente, que nós estamos sendo capazes de extinguir as espécies. Nós estamos modificando tanto a paisagem que as espécies não estão conseguindo sobreviver perante tanta modificação e destruição. Isso é muito grave. E quais são essas modificações, Quais são essas ameaças de tal forma que está causando essa perda de biodiversidade? Olhem aí. A gente tem aí algumas, principais causas, principais ameaças a essa biodiversidade. Nós temos a perda de hábitat, as espécies exóticas e invasoras, a fragmentação, o uso excessivo dos recursos naturais, as mudanças climáticas globais e a poluição. E agora nós falaremos um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a perda ou modificação de habitat. Como a gente já está falando, perda de habitat, ou seja, perda de território. O que eu quero dizer com isso? Eu falo quando eu retiro uma vegetação, como, por exemplo, desmatamento,
ou a queimada, eu estou o quê? Perdendo aquele habitat. Então, espécies que viviam ali, elas simplesmente não poderão sobreviver a essa perda por conta dessas modificações na paisagem. Ou ela se desloca para outro lugar quando há tempo, ou ela vai ser extinta. E aí, a gente tem esse gráfico, né, que é muito triste, que são os 10 países onde mais se perdeu florestas primárias em 2020. Quando eu falo florestas primárias, eu quero dizer florestas intactas, florestas que ainda não tinham sido desmatadas. E olha quem está liderando esse ranking, né? Então, isso é muito triste, porque o nosso país, ele entra aí, isso é de 2020, uma projeção, um gráfico muito recente, e nós estamos ali liderando como um dos países que mais desmatou, ou seja, que mais perdeu território. Continuando, né, a perda e a modificação de hábitat, a gente consegue observar que o quê? Quando a gente retira uma paisagem, quando a gente retira uma vegetação para dar lugar a uma agricultura ou para dar lugar a um pasto, olha a diminuição que a gente tem de biodiversidade. Isso aí é um pequeno exemplo, um pequeno recorte. Então, a gente consegue ver uma floresta primária. Imaginem aquela floresta primária sendo desmatada, como a gente acabou de ver naquele gráfico, para dar lugar a alguma atividade, né? Uma atividade agrícola, por exemplo. E vocês conseguem observar somente a biodiversidade de pássaros reduzindo. Então, se nós fizermos uma projeção para toda a nossa biodiversidade, incluindo não só os animais, mas as diferentes espécies de plantas, de fungos, e de micro-organismos, a gente consegue observar como essa perda ela é acentuada. A gente só teve esse exemplo aí rapidamente de um pássaro, né? Na verdade, de vários pássaros. Continuando essa perda e modificação de hábitat, eu trago aí um exemplo da hidrelétrica. Nós temos na primeira imagem superior como era a paisagem anterior à hidrelétrica. A hidrelétrica, na verdade, ela precisa ter um reservatório. Então, esse reservatório, ela, na verdade, se dá de que forma? Uma determinada região precisa ser inundada. E vocês conseguem ver essas 7 quedas, né, que aparecem na imagem superior, sendo representada por esses números abaixo. Ou seja, isso foi totalmente inundado. Olha a mudança de paisagem, olha a perda de hábitat de todas essas espécies que sobreviviam naquele território ali úmido, né, de florestas, ou seja, a gente tem aí uma grande perda de biodiversidade devido a essa modificação do habitat, justamente para dar lugar a essa hidrelétrica. E se a gente parar para pensar que a hidrelétrica é a nossa principal fonte de energia, a gente tem aí um grande problema, porque esses reservatórios, eles acontecem e não param de crescer a todo momento no nosso território. Indo para as espécies exóticas e invasoras, a gente precisa entender primeiro o que é uma espécie nativa que vem ser o quê? Olha esse exemplo que eu trouxe dessas plantas, né? Dessas flores. A espécie nativa, ela é natural de um determinado ecossistema ou região. Ela é natural dali, ela foi descrita, ela foi descoberta para aquele ambiente. Quando eu falo que a espécie ela é nativa e natural, o que eu quero dizer com isso? Ela, na verdade, ela vai ocorrer ali não só sozinha, isolada, mas sim dentro de um ecossistema. Então, espécies que dependem dela e ela que depende também de todo um ecossistema em equilíbrio. Tá bom? Agora, o que seria uma espécie exótica? A espécie nativa, ok, a espécie que é natural daquele lugar. A espécie exótica vem ser o quê? É uma espécie que acabou parando naquele local, só que aquele local é fora de sua distribuição natural, ou seja, a espécie não é natural daquele lugar, ela não foi descrita para ali e ela acabou chegando àquele território. Ah, professora, e aí você me pergunta, né? Como que ela foi chegar naquele território? De duas formas. A gente pode introduzir uma espécie de uma forma intencional ou de uma forma acidental. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Agora vamos entender o conceito de espécie exótica invasora. Olhem aí. A espécie invasora, ela é aquela espécie exótica, ou seja, aquela espécie que foi introduzida naquela área, só que o que aconteceu? Ela acabou se adaptando tão bem àquela região, àquele habitat, que ela se proliferou sem controle e passou a representar uma ameaça para as espécies nativas, para a saúde, para a economia humana e para o equilíbrio do ecossistema. Lembra que eu falei que o ecossistema estava em equilíbrio somente com a espécie nativa? Então, a gente consegue perceber na última imagem o quê? Um domínio, uma prevalência das espécies o quê? Somente roxinhas. Então, essas espécies roxas, elas acabaram predominando, né, e se proliferando justamente nessa população e dando risco à espécie que a gente tem aí nativa. Então, como é que a gente pode introduzir uma espécie, por exemplo, de forma acidental?
É muito simples. Quando você tem um aquário dentro de casa, por exemplo, aquelas espécies que estão no seu aquário, a maioria, né, a grande maioria dos aquários que a gente tem são espécies que não são naturais daqui da Mata Atlântica, parando para pensar, né? Não são dos rios aqui. Elas são espécies de fora, muitas das vezes da Ásia, que são comercializadas. Então, quando você tem o seu aquário e você não quer mais o seu aquário e joga simplesmente na pia ou joga dentro de um rio, achando que está deixando a espécie viva, sobrevivendo à espécie, você está introduzindo acidentalmente aquela espécie dentro de um ecossistema. De forma intencional é quando, por exemplo, você traz uma espécie para um fim culinário, por exemplo, como aconteceu com o caramujo gigante africano, e simplesmente você não tem uma aceitação muito boa da população. E aí, já que a espécie está aqui, a espécie lá da África, o que vai acontecer? Vou soltar a espécie. E aí, nisso que você solta, você trouxe intencionalmente, com uma intenção de servir de comércio alimentício, e não deu certo. E aí, o que aconteceu? A espécie acabou se proliferando e virando uma praga. Olhem aí algumas espécies invasoras que eu trouxe para vocês. A gente tem aí o javali, o mexilhão dourado, a abelha africanizada, o pombo doméstico, esse pombo mesmo que a gente observa na rua, ele é uma espécie invasora, o caramujo gigante africano e o capim anone. São algumas espécies invasoras que estão nos nossos ecossistemas. O próximo item é a fragmentação de hábitat. A fragmentação de hábitat nada mais é do que você retirar uma parte da vegetação e parte dessa vegetação ser o quê? Fragmentada. E a gente consegue observar nesse desenho ao lado que a gente tem um efeito que a gente chama de efeito de borda quando a gente tem uma floresta concentrada. Esse efeito de borda, ele na verdade vai ser uma transição da floresta com aquele ambiente, no caso ambiente antrópico, né, ambiente, uma cidade, por exemplo, e vai ter um efeito ali que vai ser um pouco danoso para as espécies. Quando eu fragmento a área, esse efeito de borda, o que vai acontecer? Ele vai aumentar, porque se eu tenho uma área fragmentada, eu tenho vários pedaços expostos e essa exposição vai gerar esse efeito de borda, que vai ser efeitos negativos para essa biodiversidade. O próximo item, a gente tem o uso excessivo de recursos naturais, como a caça ilegal e a pesca predatória. Então, a gente tem aí uma imagem muito interessante do ICMBio, né, do IBAMA, que ele tem a espécie no seu ambiente natural. Essa espécie, ela é capturada, ou seja, ela tem a caça ilegal, e aí você tem a venda. E essa venda, ela retira esse animal do seu ambiente natural e pode causar o quê? É a extinção. Então, por aí vocês conseguem perceber, não compre nunca animais silvestres, né? Denunciem. Então, eu trago aí, na verdade, uma outra rede, que é a rede de tráfico de animais silvestres. E a gente tem aí espécies totalmente ameaçadas, inclusive, como, por exemplo, o mico-leão dourado, que muitas das vezes as pessoas acabam comercializando, retirando do seu ambiente natural e comercializando. Às vezes para coleção, às vezes para ser uso de pet, né, para fazer um uso de animal doméstico, às vezes para fazer roupa e às vezes até mesmo como um artigo de luxo. Então aí eu trago algumas notícias de caça e pesca ilegal que vai provocar o quê? A diminuição da população, por exemplo, de botos no Rio Amazonas. Então, a gente tem ali uma população de botos que está sofrendo com esses problemas de caça e pesca ilegal. Outra questão, tráfico de espécies silvestres ameaça a biodiversidade da fauna brasileira. Quem aí já foi em alguma feira e viu essa imagem, né? Vendendo aí jabutis. Então, pessoal, comprar animais silvestres é crime. Além de ser crime, vocês acabam contribuindo para o quê? Para a extinção dessas espécies no seu ambiente natural. Então, não alimente esse comércio. Combinado? O próximo item são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas estão sendo acentuadas pela o quê? Pela atuação humana, infelizmente pelas ações humanas, né? E aí, olha só a situação que eu trouxe. Sensíveis às mudanças climáticas, os corais sofrem redução de 14% no mundo. E aí eu trago uma imagem de um coral vivo e uma imagem de um coral morto, né? O famoso branqueamento de coral. E por que isso acontece? Os corais, eles são muito sensíveis a mudanças de temperatura na água. Então, com o aumento da temperatura dos oceanos, os corais, eles estão sofrendo essa morte. E a gente tem que pensar no papel
papel ecológico de um coral, né? Ele é berçário de muitas espécies se alimentam e se abrigam ali. Então vamos pensar aí na perda de biodiversidade, não apenas do coral, mas daquele ecossistema que também depende daquele recife de corais. Olha o outro exemplo que eu trouxe para vocês alarmante. Olha a situação do urso polar. Eu trago aí que o urso polar pode ser extinto até 2100, diz estudos. Então, com o aquecimento global, pessoal, até os ursos polares estão sofrendo risco de extinção. Então, já pararam para pensar em um animal que vocês conseguem ver na televisão, conseguem às vezes até observar dentro de um zoológico, não existir mais? Isso é muito grave, isso é muito preocupante, porque é algo que vocês têm contato e a gente consegue perceber que essa extinção ela está a nível dos nossos olhos. Então, o que a gente pode fazer, né, para mudar essa situação? A última questão é a poluição. Olhem aí. A poluição, ela vem trazendo o quê? Lixo mata mais animais marinhos na Flórida do que em qualquer outro estado. Então, eu trago aí a questão do plástico, né, como principal vilão nessa poluição aquática. Tem a poluição na atmosfera e tem a poluição, inclusive, né, de rejeitos. A gente tem o rejeito de Brumadinho, que foi a questão do minério, e a gente tem também o quê? Os rejeitos de agricultura. Então, quando a gente coloca o quê? Fertilizantes, adubos químicos dentro de plantações, esses adubos eles vão ser carregados através da chuva para onde? Para dentro dos rios, que vai contaminar uma série de ambientes diferentes, alterando totalmente a hidrologia e aumentando a proliferação de algas e causando o fenômeno que a gente conhece como eutrofização. Bom, pessoal, vocês estão vendo que ameaças são muitas, né? E para a gente não acabar a aula, né, dessa forma tão trágica, tão complexa, a gente tem aí o que pode ser feito para diminuir as ameaças à biodiversidade. Então, como diferentes ações poderiam ajudar a restaurar essa biodiversidade? Então, a gente tem reduzir o consumo, produzir de maneira sustentável, reduzir contaminações, diminuir mudanças climáticas e conservar para restaurar. Então, são algumas estratégias que a gente consegue perceber que não depende só do indivíduo. É claro que ações individuais são importantes, mas mais que ações individuais, são políticas públicas para reverter essa situação e mudar esse cenário. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!